turma 1702 da Escola Municipal Marechal Estevão Leitão de Carvalho. Eu sou o professor Silvestre, professor de português, e nós vamos agora partir para a explicação desse material de complementação escolar da semana do dia 26 de outubro a 30 de outubro. Eu vou deixar na descrição aqui do vídeo o link para você poder acessar esse arquivo, caso você tenha alguma outra dificuldade. Eu acredito que vai ser mais fácil dessa maneira. Então aqui na página 8 começa a parte de língua portuguesa. Vejamos o que diz esse material. Prezado aluno, prezada aluna, leia o conto Casa de Vô e curta nosso MCE. O que significa MCE? MCE significa material complementar escolar, para você complementar os seus estudos. Essa é mais uma história cheia de ternura, cheia de carinho. Veja o título, Casa de Vô. O que você espera encontrar num conto com esse título, Casa de Vô? Eu, particularmente, espero encontrar uma descrição de uma casa de avô. Agora vamos ver se essas hipóteses que eu pensei e que você pensou vão se concretizar ou não. Casa de vô. Todo avô toma remédio, usa dentadura e tira a soneca depois do almoço. O meu, não. Não toma pílula nem xarope, e à tarde fica acordado brincando comigo. Dentadura, isso ele usa, mas de resto é diferente. Minha avó também não é igual às outras. Enquanto toda avó borda e faz bolo de chocolate, ela só costura para fazer remendos nas roupas e só cozinha no final de semana. E quase nunca está em casa. De calça comprida, enquanto todas as avós do mundo usam saia, sai cedinho para trabalhar e nos deixa sozinhos. Vou interromper a leitura para fazer um comentário associando o título ao que nós lemos nesse terceiro parágrafo. Pelo fato de a avó ser ausente, quase não estar em casa, essa casa de fato fica sendo casa de vô, e não casa de avós, casa de vó, mas sim casa de vô. Quarto parágrafo. Ao cair da tarde na garagem vazia, enquanto o papagaio e os cachorros conversam, misturando latidos, uivos e risadas, ele espalha alguns pedacinhos de papel pelo chão. É a brincadeira do pisei. Hã? Como assim? Pergunto. Essa é nova. Vovô explica sua invenção. Memorize onde estão os papéis. Feche os olhos e comece a caminhar. Tente pisar em cima deles. Pode ir perguntando, pisei, para facilitar. Ganhe o jogo quem pisar em mais pedaços. Eu começo. Pisei? Pergunto dando o primeiro passo, apertando os olhos. Não, pisei? Insisto mais uma vez depois de caminhar um tiquinho. Não. Ouço um barulho de chaves. Vovó chega do trabalho. Diz, oi. Sei que é para mim, mas não posso abrir os olhos para responder. É quebra de regra. Tudo bem, vó? Quer brincar de pisei? Convido. Agora não, minha riqueza. Vovó vai descansar. Vovô continua a me guiar, já sentado na cadeira de praia, lendo o jornal. Não vi,
mas escutei o barulho dela sendo armada e das folhas nas mãos dele. Sigo. Pisei? E nada. Sinto meus pés tropeçarem em algo. Abro os olhos. O vovô à minha frente, de braços abertos, pronto para um abraço de vitória. Mas eu não pisei em nenhum papelzinho, vô, digo meio desanimada, mas já engalfinhada e feliz nos braços dele. O vento foi levando tudo para o cantinho do portão, ele explica sorrindo. E por que o senhor não me avisou? A gente poderia ter colado os pedacinhos no chão e recomeçado. Porque eu queria que a brincadeira terminasse com você perto de mim. Viu como o desfecho desse texto trouxe ternura aos corações do leitor, da leitora? Então, o motivo dessa brincadeira foi fazer com que o avô sentisse em seus braços, num abraço, a neta, o carinho da neta. Agora vamos para essa página sobre conversando sobre o texto. Se você tivesse lido apenas o título do texto, teria como antecipar o assunto? Eu não, porque, conforme eu disse no início, eu imaginava que esse texto fosse trazer descrições, características a respeito de casa de vô. Mas foi muito além disso. Falou sobre o carinho e o afeto que estão dentro da casa de um avô. Número 1. Releia o trecho do texto e responda às seguintes perguntas. Minha avó também não é igual às outras. Enquanto toda avó borda e faz bolo de chocolate, ela só costura para fazer remendos nas roupas e só cozinha no final de semana. Letra A. Qual a circunstância expressa pelo termo destacado? O termo destacado é este, a palavra enquanto. Geralmente, a palavra enquanto estabelece uma circunstância de tempo. Só que nesse caso, existe uma comparação entre a avó da narradora, da personagem, e as outras avós. Então é uma circunstância de comparação. Letra B. A quem se refere o pronome ela no trecho acima? O pronome ela está bem aqui. Você teria que voltar ao texto para ter mais certeza da resposta. Mas, pelo fato de essa já ser a minha segunda ou terceira vez que eu leio esse texto, eu já sei que esse pronome ela se refere à avó da personagem. E então aqui vai uma dica. Sempre que você não entender um texto, ou entender pouco, ou quiser entender ainda mais um texto, texto de uma prova, texto de um exercício, texto de um concurso, a dica é ler o texto 2, 3 vezes, o máximo que for possível, para que a interpretação de texto possa ocorrer de maneira mais assertiva. Número 2. Como a avó chama a menina? A maneira como a avó trata a menina demonstra que sentimento em relação à neta. Repare que nesse número 2 são esperadas duas respostas. Isso quer dizer que se você der apenas uma resposta, então você vai receber meio certo. É necessário perceber, então, que no número 2, olha, houve uma pergunta e outra pergunta. Houve duas perguntas nesse número 2. Portanto, o estudante, a estudante,
tem que fornecer duas respostas. Então a primeira pergunta: como a avó chama a menina? A resposta está logo assim que a avó chega. Veja, já achei ali. A avó chama a menina de minha riqueza. Essa é a primeira resposta daquela questão de número 2. Vamos para a segunda pergunta. A maneira como a avó trata a menina demonstra que sentimento em relação à neta? Resposta: sentimento de carinho, uma vez que a avó chamou a menina carinhosamente de minha riqueza. Número 3. Qual o efeito do uso do termo cantinho, assim, no diminutivo, no trecho "O vento foi levando tudo para o cantinho do portão", ele explica sorrindo. Quem explicou isso, quem disse isso à neta, foi o avô, de forma muito carinhosa. Então você pega esse contexto do carinho do avô e transmite aqui para essa terminação do diminutivo, inho, em cantinho. E aí você chega facilmente à resposta de que o efeito do uso do termo cantinho foi o de expressar carinho. Número 4. O avô dá uma série de instruções para orientar a brincadeira chamada pisei. Transcreva os verbos que o avô utilizou para ordenar as etapas da brincadeira. Em que modo estão esses verbos? Nessa questão de número 4, eu preciso que você perceba dois comandos. Isso quer dizer que você também vai ter que dar duas respostas a essa questão de número 4. A primeira resposta é solicitada aqui com esse pedido: transcreva, copie, retire do texto. E sempre que um professor, uma professora, um concurso, uma prova, um exercício pedir que você transcreva, retire, copie do texto alguma informação, saiba que essa informação precisa ser dada entre aspas, escrita entre aspas, ok? E o segundo comando está aqui, olha, nesta pergunta: em que modo estão esses verbos? Então você vai ter que dar duas respostas nessa questão de número 4 também. Vamos para a primeira, que é transcreva os verbos que o avô utilizou para ordenar as etapas da brincadeira, o passo a passo, as regras da brincadeira. Vamos ali para cima, em que ele começa a explicar a invenção. Já achei. Não sei se vocês conseguem escutar o barulho dos cachorros latindo, os cachorros do meu vizinho latindo, né? Desculpa. Primeiro verbo que você vai transcrever é memorize. O segundo é feche. O próximo é comece. E depois, a locução verbal, esses dois verbos aqui têm que ficar juntos nas aspas, é tente pisar, ok? Então, são 4 cópias que você vai fazer. Continuando ali no número 4, em que modo estão esses verbos? Esses verbos estão no modo imperativo. O modo imperativo é aquele modo que serve para indicar um pedido, uma ordem, um apelo, um convite,
Então, existem duas formas nesse modo imperativo. Existe o imperativo afirmativo: copie, transcreva, coma, beba, caminhe, ande. E existe o modo imperativo negativo: não caminhe, não use, não fume, não beba, não ultrapasse. Entendeu a diferença entre o afirmativo e o negativo? Mas a resposta é simplesmente: esses verbos estão no modo imperativo. Agora o número 5 vai abordar duas noções muito importantes que para alguns de vocês pode ser uma noção nova, uma noção recente, por isso que eu peço que vocês prestem atenção e escutem esse vídeo, voltem esse vídeo, essa parte da explicação, quantas vezes vocês precisarem. Continuando a leitura do número 5. A denotação ou sentido dicionarizado, sentido do dicionário, ocorre quando uma palavra é utilizada de modo mais conhecido, mais habitual. Uma palavra é usada no sentido denotativo, próprio ou literal, quando apresenta seu significado original, mais objetivo e comum. A denotação tem a finalidade de informar o receptor da mensagem de forma clara e objetiva. Antes de eu ir para o outro conceito, é importante que eu explique que a denotação, ou sentido dicionarizado, é usada muito. A denotação é usada muito também por cientistas, por exemplo, quando vão escrever artigos científicos, numa bula de remédio, por exemplo. Então, quando o assunto é sério, científico, objetivo, as palavras, na sua maioria, devem ser usadas no sentido denotativo, no sentido do dicionário, ou seja, de acordo com a denotação. Por quê? Porque não pode haver ambiguidade nas palavras usadas de maneira objetiva, de maneira científica. Agora vamos fazer a comparação, então, com a outra noção, que é a noção de conotação, que é diferente da denotação. Continuando a leitura. A conotação ou sentido figurado, que também é um nome, sentido figurado, é a mesma coisa que conotação, anote isso, decore, internalize. É o uso mais poético, artístico de uma palavra, ligado ao pensamento particular de alguém, ao pensamento, portanto, subjetivo. Uma palavra é usada no sentido conotativo ou figurado quando apresenta significados sujeitos a diferentes interpretações e se refere a sentidos, associações e ideias que vão além do sentido original da palavra, segundo o contexto em que aparece. É utilizada principalmente numa linguagem poética e na literatura, mas também ocorre em conversas cotidianas, conversas do dia a dia. Releia o trecho do texto. Ao cair da tarde, na garagem vazia, e sublinhe a expressão que apresenta sentido conotativo. A expressão que ali dentro desse trecho apresenta esse sentido conotativo, figurado, subjetivo, é esta: ao cair da tarde. Por quê? Porque a tarde não cai. Então eu atribuí uma ação para
à tarde, que não é uma ação da tarde, é uma ação humana, por exemplo. Um ser humano cai, um objeto cai, um animal cai, mas a tarde não cai. Portanto, sentido figurado. O número 6 já é mais pessoal. Veja, leia em voz alta o início do conto para seus familiares e peça que imaginem e expressem o que acontecerá a seguir. Agora é com você. Seu desafio agora é escrever um conto, uma história breve e amoroso, uma história amorosa, como esse que acabou de ler. Ao terminar, revise seu texto. Quando você terminar, revise, faça a revisão, mude o que precisar mudar, conserte o que precisar ser consertado, reescreva-o em seu caderno escolar após a revisão. Porque primeiro você deve fazer o rascunho e depois da revisão passá-lo a limpo e entregar. Fique de olho. Para saber mais sobre os contos, consulte o seu material didático carioca, que foi aquela apostila com aproximadamente umas 300 páginas que você recebeu lá no início do ano, né? Nós estamos em 2020, esse vídeo está sendo gravado no dia 29 de outubro de 2020. Então é essa apostila nas páginas 50, 51, 52, 55 e 56 e 57. O próximo assunto, a próxima página, já é matemática, não é comigo. E então espero que vocês do 7º ano tenham entendido. Qualquer coisa, qualquer dúvida, podem escrever aqui nos comentários que eu leio e tento responder para te ajudar. Um abraço e até o próximo vídeo.